Boa noite, né? Meu nome é Júlio, eu estou aqui junto com o Antônio e o Luiz Felipe, e hoje a gente vai falar sobre as estrelas binárias, né? Ou sistemas binários, de forma geral. Né? E o primeiro conceito que a gente tem que entrar é o que são e quando foram descobertas, né? Por isso, a gente vai começar falando sobre a linha do tempo, né? Em cima dessas estrelas ou sistemas binários, né? Começa ali em 1617 com o Castelli, né? Que descobre a primeira estrela telescópica, a Mizar, na Ursa Maior, certo? Em 1783, Godric propõe um mecanismo de eclipse para explicar a estrela variável Algol, em Perseu, tá? Em 1804, Herschel demonstra que as duas estrelas da aula Australis, perdão, estão em órbita em torno de uma da outra, né? E aí, indo para a nossa próxima parte na linha do tempo, em 1889, a gente tem Maury e Pickering identificando a Mizar como a primeira estrela binária espectroscópica, que a gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco, né? Em 1901, a gente tem que Vogel deduz as propriedades físicas das duas estrelas em Mizar a partir de todos os dados espectroscópicos, né, que é um avanço que ele propôs ali no início do século XX. Né? E ali ainda no início do século XX, em 1903, o Gustav Miller e o Paul Kempf descobrem a W Ursae Majoris, né, que é o primeiro sistema binário de contato conhecido, né? Mas, de qualquer forma, como a gente passou rapidamente por essa linha do tempo, a gente quer saber, tá, o que são esses sistemas binários, né? E o que seriam esses sistemas binários? Bom, estrela binária é quando um sistema estelar possui duas estrelas que orbitam seu centro de massa. Atualmente, acredita-se que mais ou menos ali 1/3 da nossa galáxia são sistemas compostos por mais de uma estrela, duas ou mais. Elas são muito importantes para a astrofísica e a descoberta delas foi um grande passo para a ciência, principalmente quanto à massa das estrelas. As estrelas mais brilhantes do céu são binárias, como por exemplo Polaris, que é a estrela do norte, e Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu. Agora a gente vai ver os tipos de binárias e como que elas são classificadas. Primeiro a gente tem as binárias eclipsantes, que é quando o sistema está no mesmo plano de observação que o nosso plano de visão. Então elas vão criando pequenos eclipses quando uma passa na frente da outra. A gente identifica elas por essas quedas na luminosidade que ocorrem durante esses eclipses. Quando a estrela maior passa na frente da menor, ela bloqueia totalmente a estrela. Então diminui bastante a luz, que é esse primeiro pico, primeira queda. Já na segunda queda é quando a estrela menor passa na frente da maior. Aí o tanto que ela bloqueia de luz não é tanta coisa, então as duas continuam aparecendo a um pico bem menor. As binárias eclipsantes, elas são estrelas variáveis, justamente por causa desses eclipses que fazem essas quedas periódicas na luminosidade. Elas são dos tipos mais fáceis de se observar por causa dessa oscilação na luz, e normalmente a ocultação da estrela primária é a que causa a maior queda da luminosidade. Elas também servem para determinar o período de órbita e de tamanho de ambas as estrelas, além da mais importante que as binárias servem, que é o cálculo de massa das estrelas. O sistema binários visuais é dois corpos ligados, girando em torno de um centro de massa comum. Então, podemos ver uma das estrelas movendo em torno uma da outra. Um exemplo é o sistema Sirius. O sistema Sirius, ele tem uma estrela Sirius A, que é a estrela de maior massa e maior luminosidade, e o Sirius B, de menor massa e luminosidade mais baixa. Isso é devido à sua magnitude. A magnitude do Sirius A é muito pequena, e então significa que ele vai emitir um brilho muito maior em relação ao Sirius B. Observamos, então, que o Sirius A e o Sirius B existe uma excentricidade entre eles, devido ao centro de massa. E o outro, que está do lado direito, existe uma relação entre massa 1 e massa 2,
e uma excentricidade zero. As binárias espectroscópicas, elas podem ser observadas por questões de distâncias, por causa que, devido a limitações espaciais, como a distância entre elas, ou a distância daqui até chegar a elas por relações de trigonometria, trigonometria, não, perdão, por paralaxe trigonométrica e separação angular, a gente não consegue observá-las diretamente. Então, observando seu espectro, podemos utilizar a sua velocidade radial para observar se ela é um sistema binário. Para entender esse conceito, eu estarei explicando ligeiramente o que é o conceito de efeito Doppler e o conceito de espectro. O efeito Doppler, se uma determinada fonte que emite uma fria onda, uma determinada onda, e se movimentar em relação ao observador, essa onda irá ocorrer uma mudança do seu comprimento de onda ou sua frequência. Se a gente utilizar esse conceito e traduzir isso ao movimento estelar, podemos ver que, se a estrela se move afastando ao observador, ela vai emitir um desvio para o vermelho. E se essa onda ela se aproxima ao observador, ela vai emitir um desvio para o azul. O espectro eletromagnético é a distribuição das ondas de acordo com o seu comprimento e sua frequência. Observamos que o espectro contínuo ele é o conceito integral de todos os seus comprimentos de onda da luz visível. Espectro de emissão é uma determinada característica de uma identidade química de um elemento. O espectro de absorção, ele então vai ter uma questão relacionada ao corpo negro de uma estrela, que é a superfície dela, que é onde a gente vai poder observar a sua luz, e a sua atmosfera vai funcionar como esse gás frio que vai emitir esse espectro de absorção. E observando essas linhas de absorção, que são essas linhas pretas, os astrônomos eles conseguem determinar diversas características, como a sua composição química, a temperatura e, no caso, a velocidade radial. Então, dado um certo elemento reconhecido no espectro da estrela, podemos observar que essas linhas estão deslocadas com relação às suas posições normais. Isso pode ser interpretado como resultado de uma velocidade radial da estrela em relação ao observador. Note que o ponto verde, que é o observador, a relação da estrela B e A, elas estão se movendo, elas vão ter uma diferença da velocidade radial. Note que quando a estrela laranja, que é o B, se move afastando-se do observador, ela vai para o desvio do vermelho. E se ela se aproxima do observador, ela vai para o desvio do azul. Isso acontece tanto da estrela A quanto da estrela B. A relação de binárias astrométricas, ela pode ser observada quando uma oscilação é detectada no próprio movimento de puxar de uma estrela devido à presença de um outro corpo gravitacional, no caso, a estrela. Como a gente não tem um sistema, perdão, ela pode ser detectada por oscilações gravitacionais em seu caminho ao longo de um tempo. E cada oscilação, ela vai ter um determinado parâmetro, observando pelo lado da imagem aí, ela tem um certo desvio. De vez em apresentar uma bela linha reta gravitacional, a Sírio A, que foi a estrela observada, ela observou um certo desvio, essa oscilação. Então, os astrônomos eles conseguiram entender que existia algum corpo que estava puxando essa estrela e compartilhando o mesmo centro de massa comum. Então, foi localizado o Sirius B. E antes, o Sirius B e Sirius A, esse sistema era classificado como sistema astrométrico e, posteriormente, foi classificado como visual. Isso foi devido a duas coisas. A questão da distância, que nos faz ver que o astro
que está localizado no cão maior, é como se fosse somente um astro, somente, e a luminosidade, como foi dito antes, como a magnitude do Sirius A é muito pequena, ele emite um brilho muito grande, e o Sirius B tem uma magnitude muito alta, então ele não vai emitir uma luz, um brilho tão visível para nós enxergar. Sobre as binárias em contato, né, basicamente, em alguns sistemas binários, os componentes parecem estar tão próximos que mudanças evolutivas no tamanho de uma ou das duas estrelas as levam diretamente ao contato uma com a outra, né? Isso ocorre quando uma estrela transborda o lóbulo Roche, que restringe a sua influência gravitacional. E aí, nesse cenário, as duas estrelas formam uma variável W Psi majores, né? Uma binária eclipsante cuja emissão de luz varia constantemente. Daí, as transferências substanciais de massa de uma estrela para outra, ao longo de milhões de anos, podem até alterar o trajeto evolutivo de uma das outras. Durante os seus períodos de vida na sequência principal, as duas estrelas ficam dentro dos seus lobos de Roche, e daí, à medida que a estrela mais maciça incha para se tornar uma gigante, o material é transferido para sua vizinha, né? Eventualmente, a estrela menor pode também inchar até ficar gigante. Daí o material agora flui nas duas direções. E aí a gente tem um gifzinho do sistema de contato. E qual que é o impacto das estrelas binárias na astrofísica? Para que elas serviram? Bom, os sistemas binários permitem que a gente calcule a massa das estrelas, pelas distâncias entre elas e o centro de massa. A gente tem a equação da distância até o baricentro, dada por R1 igual a A vezes M2 sobre M1 mais M2, que é igual a A sobre M1 mais M1 sobre M2. Nisso, onde A é igual a distância entre as duas estrelas, e M1 e M2 são as massas das estrelas. Por esse processo de obter a massa das estrelas binárias, a gente consegue também calcular as órbitas e as distâncias desses sistemas, além das temperaturas e suas relações com o tamanho das estrelas. Tudo isso permite que a gente calcule a massa de estrelas não binárias e distantes, o que realmente foi um grande avanço para a astrofísica, principalmente por causa das estrelas binárias. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre estrelas binárias. Espero que tenham gostado.